Mais uma vez, nesta manhã de sábado da quarta semana da Quaresma, desejo a todos um bom dia neste nosso programa ao vivo, aqui pela Web Rádio Filhos de Santa Mônica. O Evangelho de hoje que a liturgia nos traz é o capítulo 7 de São João, versículos de 40 a 53. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, ao ouvirem as palavras de Jesus, algumas pessoas diziam: "Este é verdadeiramente o profeta." Outros diziam: "Ele é o Messias." Mas alguns objetavam: "Porventura o Messias virá da Galileia? Não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi e virá de Belém, povoado de onde era Davi?" Assim houve divisão no meio do povo por causa de Jesus. Alguns queriam prendê-lo, mas ninguém pôs as mãos nele. Então os guardas do templo voltaram para os sumos sacerdotes e os fariseus, e estes lhes perguntaram: "Por que não o trouxestes?" Os guardas responderam: "Ninguém jamais falou como este homem." Então os fariseus disseram-lhes: "Também vós vos deixastes enganar? Por acaso algum dos chefes dos fariseus acreditou nele? Mas esta gente que não conhece a lei é maldita." Nicodemos, porém, um dos fariseus, aquele que se tinha encontrado com Jesus anteriormente, disse: "Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez?" Eles responderam: "Também tu és galileu porventura? Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta." E cada um voltou para sua casa. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos ouvintes, escutando este capítulo 7 de São João, hoje os versículos de 40 a 53, fico pensando como que a palavra de Deus é tão atual, como que a palavra de Deus é viva e eficaz. Há 2000 anos, esta palavra de Jesus, e 2000 anos depois, esta palavra continua valendo para cada um de nós. Olhando esta palavra, parece que ela foi escrita para os nossos dias. Quero iniciar esta reflexão lembrando o que José e Maria, com o menino Jesus, lá no templo, quando da apresentação de Jesus, o que Maria, o que José, que eles ouviram da boca do velho Simeão, que este menino seria motivo de queda e de reerguimento, seria motivo de divisão. E quando nós olhamos esta página do Evangelho, é o que nós enxergamos: divisão de opinião entre o povo, entre os mestres da lei, os fariseus, os anciãos. A gente vê aí um povo dividido, que ao invés de buscar os sinais, nos sinais que Jesus realizava,
a vontade de Deus, alguns julgavam pelo seu mero conhecimento, os mestres da lei, restritamente pela lei, pelo conhecimento, e não buscava a novidade do reino que Jesus trazia. Por isso, esta divisão de opiniões. Algumas pessoas diziam: este é verdadeiramente o profeta. Outros afirmavam que ele é o Messias. Mas outros iam contra, até mesmo desfazendo do povo da Galileia. Porventura o Messias virá da Galileia? E até afirma: não diz a Escritura que o Messias será da descendência de Davi, virá de Belém, povo de onde era Davi? Tanto conhecimento das leis, mas tanto analfabetismo a respeito de Jesus. Eles não sabiam que Jesus nasceu em Belém e que Jesus é descendente de Davi? Queridos ouvintes, nesta nossa caminhada quaresmal, quantos desafios nós já enfrentamos nessas 4 semanas que estão finalizando. Mas também quantas graças nós recebemos, quantos ensinamentos de Jesus nós recebemos. E nós precisamos buscar a essência, nós precisamos buscar o que Jesus ensina para cada um de nós. Não vamos correr atrás dos mestres da lei, dos fariseus, que estão presos às leis, que muitas delas eles mesmos fizeram, mas vamos procurar em Jesus a novidade do reino, aquilo que Deus quer anunciar para cada um de nós, vamos buscar em Jesus. Ele é o verdadeiro Messias, como diziam alguns do povo. Ele é o verdadeiro profeta, ele é o Filho de Deus, ele é o enviado do Pai. Nós rezamos agora há pouco a oração do Ângelus, onde Maria disse sim a esse projeto de Deus e o Verbo de Deus se fez carne. A palavra de Deus se fez gente para habitar no nosso meio. E é nesta palavra, é neste Verbo feito carne que nós precisamos acreditar, que nós precisamos aprender dele. Vejam, a divisão foi tanta que até mesmo os guardas que foram lá para prender Jesus, não prenderam Jesus porque escutava Jesus falar e eles voltaram, imagina, os guardas foram enviados para prender Jesus. Depois de escutar Jesus, eles voltaram e responderam aos seus superiores, os sumos sacerdotes e os fariseus, e assim que eles chegaram, eles já perguntaram: mas por que não o trouxestes? Cadê o homem que vocês foram prender? E a resposta dos guardas foi surpreendente. Vamos gravar esta resposta na nossa mente e no nosso coração. Os guardas que foram prender Jesus responderam para o sumo sacerdote e os fariseus: ninguém jamais falou como este homem. Isso nos deixa emocionados. Os guardas que foram prender Jesus não o prenderam, porque ninguém jamais falou como este homem, concluíram os guardas. Então, os chefes dos fariseus, claro, ficaram também preocupados, porque os próprios guardas tiveram esta atitude, pensando e acusando também os guardas que se deixaram enganar.
E aí, a pergunta que eles faziam entre eles mesmos: algum chefe dos fariseus acreditou nele? Então, queridos ouvintes, não vamos ser também Maria vão com as outras, ou como se diz, Mário vão com os outros, né? Mas vamos acreditar nesta palavra como fez Nossa Senhora na oração do Ângelus. E Maria disse: eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. É segundo a palavra de Deus que nós precisamos passar este dia, este sábado. É segundo esta palavra que se fez carne e habitou entre nós. Queridos ouvintes, até mesmo dentro do sinédrio, dentro do conselho, houve divisão. Nicodemos, aquele que foi ter a noite com Jesus, às escondidas, tentando defender Jesus, mas sem deixar que os seus colegas o vissem, sem deixar que os seus colegas soubessem, ele foi à noite encontrar com Jesus, tentando dar um apoio para Jesus, e ele questionou, Nicodemos questionou o conselho, dizendo assim: será que a nossa lei julga alguém antes de ouvir e saber o que ele fez? Mais do que nunca, queridos ouvintes, este questionamento de Nicodemos é tão presente no nosso dia a dia. Vou repetir. Será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? E aí, claro, os chefes dos fariseus também condena Nicodemos. Também tu és galileu porventura? E o que diz a Nicodemos por questionar? Chamou ele de analfabeto. Vai estudar e verás que da Galileia não surge profeta. A página do Evangelho de hoje termina: e cada um voltou para a sua casa. Terminando este momento de oração, terminando esta breve e simples reflexão, nós também vamos voltar para a nossa casa. E o que vai ficar desse questionamento? Isso é para que a gente, durante o dia, aproveite esta reflexão, volta e escuta, para ajudar na nossa reflexão pessoal. Depois eu também volto para me escutar, para fazer a minha reflexão pessoal. Termino o Evangelho dizendo: e cada um voltou para a sua casa. Cada um voltou para a sua casa, e nós no dia de hoje podemos voltar para a nossa casa, para os nossos afazeres, mas não esqueçamos de tirar aqueles 5 minutos para a nossa meditação pessoal. Palavra de Deus de 2000 anos atrás é atual para os dias de hoje. Que o Senhor nos conceda a graça de buscar sempre a ouvir a palavra de Deus e colocá-la em prática. E que a lei seja para o bem de todos. E que a justiça se cumpra, independente de quem seja. E finalizo com a frase de Nicodemos: será que a nossa lei julga alguém antes de o ouvir e saber o que ele fez? Que você tenha um bom dia, um bom final de semana e, claro, esperando por você pela web rádio Filhos de Santa Mônica, amanhã às 6 horas da manhã, para o nosso encontro aqui com a palavra. Fique com Deus, fique na paz.